Olá pessoal, tudo bom com vocês? Agora nós vamos realmente colocar a mão na massa. É agora que o pau pega, mas no bom sentido. Vamos lá pessoal. O principal que vocês têm que ter em mente é que todo conhecimento novo, ele leva um tempo para ser absorvido pelo cérebro. A não ser que vocês sejam gênios, que eu não sou gênio. Eu tive muita dificuldade, não muita, mas uma dificuldade razoável. E eu percebi uma coisa, que o cérebro tem uma taxa de aprendizado. A gente não consegue forçar além de um limite. O cérebro precisa se acostumar com a linguagem para a coisa fazer sentido. O que vocês têm que ter em mente é que não se desesperem. Se acontecer alguma coisa assim, de vocês não entenderem, calma, respira. Algumas coisas precisam de tempo de absorção. Então, algumas vezes é bom vocês simplesmente engolirem determinadas questões, porque é natural a coisa fazer sentido depois. Nós vamos evitar ao máximo esse tipo de coisa, mas fiquem tranquilos. Então não entrem em desespero, certo? Nosso assunto agora são as declarações. E declarações são a base do desenvolvimento de qualquer código, certo? Então vamos lá. Vamos a SE38, certo? Por que eu coloquei o /n? Aqui neste ponto, como é a tela inicial não precisa de /n, certo? Por quê? O /n quer dizer o seguinte: você vai mandar uma informação para o SAP para ele pegar a instância atual. O que é a instância atual? A janelinha atual. /n diz: SAP, pega essa janela atual e entra para mim na outra transação. Então o SAP vai pegar e vai desligar essa transação atual e mover para outra. Então eu posso fazer /n SE38, certo? Ele não criou nenhuma outra janelinha, ele usou a própria instância e blup, mudou para outra. Mas aí você diz: pô, mas agora eu quero ir na transação de tabelas, mas não quero perder essa seção ainda. Tudo bem, o que você faz é /o SE16 point. Ah, legal, olha o que ele fez. Ele criou uma outra telinha e você não perde o que você estava fazendo aqui. Legal? Então /n para manter a mesma seção e /o para criar uma outra seção. Aqui na transação SE38 nós temos o desenvolvimento de reports. O que são reports? A SAP, quando ela foi constituída, tinha muito um conceito de relatórios. Então, desenvolva um relatório para eu analisar rapidamente uma questão de negócio e manda bala. E essa questão foi digamos que crescendo. Esses reports, que eram só para apresentação de dados, foram tendo cada vez mais funcionalidades. Tanto que hoje você faz monstruosidades com esses chamados reports, que não são apenas extração de dados. Eles fazem muito mais. Mas o conceito é mais ou menos esse. Nós usaremos os reports, que são esses programas criados na SE38, para selecionar e exibir dados. Mas vai muito além disso. Nós podemos criar programas que fazem rotinas diversas de tratamento de dados sem exibir nenhum dado, ou apenas um dado de sucesso. Legal? Então vamos criar nosso programinha testes, que vamos abordar as questões das declarações. Vamos lá, y. O meu ID é 2 no sistema. Então vamos lá. Y. Como podemos declarar esse nome? Até para ficar um padrãozinho fofo. Declaracões. Puta, ficou feio demais essas declarações. Meu Deus do céu. Vou colocar y report. Nossa, cara, eu tenho extrema dificuldade em dar nome para os meus objetos. Eu fico uns 20 minutos para dar uns nomes assim. Não sei porquê. Acho que é quando você atinge uma certa mongolice, a coisa fica desse jeito. Mas tudo bem. Vamos colocar uma coisa fofa.
Se é sobre declarações, eu vou colocar deck e colocar o meu ID 2. Pronto. Legal? Legal. Criar. Aqui nós descrevemos declarações. Opa. Olha que sacanagem. Eu não configurei meu teclado. Eu não estou muito afim de configurá-lo. Se é que vocês me entendem. Declarações. Qual que é o type? Programa executável. Só isso que nós precisamos por enquanto. Aqui ele já vai exibir a tabela, a entrada do pacote. Qual pacote que você quer vincular este programa? Nós queremos o meu pacotinho fofo. ABAP Fox, meu ID. Blup. A request, ela não existe ainda. Por quê? Vocês perceberam o que eu fiz? Alguns campos no SAP tem esse Breganite muito louco aqui, ó, que é conhecido como match code. O que é esse match code? Então, nós temos um campo de request. Esse match code sugere os valores possíveis, as entradas possíveis para este campinho fofo. Então, blup. Aí ele não trouxe nada. Por quê? Porque a única request que eu tinha criado eu transportei naquele vídeo da instalação do Minisap. Então vamos criar outra. Programa de declarações. Opa. Salvar. Ó, ele criou um ticket confirmado. Ó que maravilha, que coisa mais fofa. Legal. Estamos aqui ao vivo para começar. Então ele coloca um cabeçalho. Se vocês perceberem, olha aqui, ó. Olha aqui, olha. Opa, errei. Olha. Se você estivesse olhando um gato indo, vocês já sabem o que seria isso aqui, né? Então, olha que legal. Quando colocamos o asterisco começo, ele não vai compilar, o que quer dizer que isso é uma declaração. Então, quando a gente quer fazer uma declaração no SAP, nós colocamos asteriscos. Asterísticos. Bom, essa estrelinha fofa aqui. Uma outra forma de fazer uma declaração, eu não gosto muito dessa declaração particularmente. Por quê? Porque para ela ser uma declaração, ela tem que começar no início da linha. E algumas vezes a gente está colocando uns códigozinhos mais de uma forma arranjada, mais bonitinha, que ele começando no começo, que profundo, não fica muito fofo e não é legal. Então eu prefiro um outro tipo de comentário que é a do... Ops, ixi, como é que eu vou achar isso aqui? Eu vou ter que ter vergonha na cara e configurar esse teclado, né? Legal. Pera aí, vamos configurar o teclado. Vamos pausar para configurar o teclado. Vamos em iniciar. Control Painel. Aqui tem... eu acho que é aqui, ó. Linguagens regionais. Não sei lá o que quer dizer isso. Bloop. Languages. Bloop. Bloop. Ah, eu acho que é aqui, ó. Na segunda aba, Language. Input Languages. Bloop. Ah, safadinho, em inglês então. É assim agora. Vamos adicionar Brasil. Ih, acho que não tem não, Brasil. Ah, português, né, ó, mula. Ah, português. Gosto de cheeseburger. Português. Me lembra queijo isso. Então, ó, português. E vamos colocar a BNT 2. Provavelmente é o mesmo do que vocês estão usando aí. Legal. Colocamos. Mas isso não quer dizer nada, porque ele ainda tá vendo que tá em negrito esse cara? Se esse cara tá em negrito, ele vai continuar usando esse cara, mano. Ele é muito safadinho. Vamos mudar aqui para português e... ah, que legal. Ele fica em negrito o cara que você seleciona aqui em cima. Então vamos selecionar o que a gente quer. E vamos clicar nesse US aqui e vamos remover. Ah, que coisa fofa, ó. Só Brasil. Ih, ele falou alguma coisa. Ah, que safadinho. Apply. Olha, eu fiz a mesma coisa da segunda vez e ele deixou. Tudo bem, façam duas vezes aí. Vamos ver. Barra. Ah, que maravilha. Tudo funcionando agora. Show. Então voltando.
como eu disse, eu prefiro essa declaração, porque ela é mais fofa. Por quê? Porque eu posso colocar ela onde eu quiser e olá. E ele não vai me encher o saco. Se eu fizer isso aqui, ó, olá, você percebe que ele acha que é um código? Ficou doido, mano. Cara, parece um homenzinho isso aqui, ó. Parece um homenzinho assim, só falta a cabeça. Bom, beleza, pessoal. Entenderam? Vocês entenderam? Pois é, é isso. É isso a aula, mentira. Cara, essa aula é meio grande, viu? Então se preparem. O que são declarações? Declarações tem vários tipos. Tem as declarações de amor e as declarações de variáveis. E o que são variáveis? Quando a gente está processando um código, esse tipo de informação tem que estar em algum lugar. Porque senão, como é que você vai fazer um cálculo, por exemplo, imagine que você tenha dois campos. Você quer somar esses campos. Como é que você vai fazer essa soma se você não colocar essas variáveis em algum lugar? Então eu sempre penso em variáveis como se fossem gavetinhas, certo? Ou, deixa eu pensar uma coisa mais bacana, como se fossem células do Excel. Certo? Uma célulazinha do Excel é uma variável. E olha que legal. Isso aqui é bem parecido com todas as outras linguagens. Aqui a gente tem algumas características um pouco diferentes no ABAP em algumas questões, mas isso aí a gente vai ver ao longo do curso. Então nós temos o que? Os tipos elementares. Tipo I, que é o tipo inteiro, que faz um monte de coisa. Nós temos o F, que é o float. Isso aqui é toda uma questão de... Porque assim, quando você está trabalhando também com essas variáveis, existe uma questão fundamental que é a quantidade de memória usada para elas. É muito ruim para um programa subutilizar variáveis. Então, algumas vezes que a gente só quer, por exemplo, um contador, a gente não pode... A gente poderia fazer, por exemplo, esse contador com tipo F ou tipo N, que não é o ideal. Por quê? Porque você vai estar consumindo muita memória para uma atividade muito simples. Então cada variável tem a sua aplicação. Então nós temos o tipo inteiro, o tipo float. Nós temos o tipo C, que é um string. O que é uma string? São as letrinhas fofas, certo? Um texto é composto de um monte de strings. Nós temos o tipo N, que é um outro tipo numérico. Nós temos a própria string, que é o mesmo tipo C, né? Cada letrinha dessa aqui é uma string. Mas no ABAP nós temos dois tipos, o próprio C e a própria string. Nós temos o tipo D, que é o tipo data, o T, que é o tipo times, que é o minuto, segundo, hora, minuto, segundo. E temos algumas outras também, que são mais específicas para determinados empregos. Mas não precisaremos delas por enquanto. Então, as declarações no ABAP, e aqui é uma das coisas que o ABAP é uma das linguagens que eu mais gosto, porque ela é muito inteligente. Por que é muito inteligente? Porque ela tem uma característica que é maravilhosa, que é uma questão de repositório. Mas esta parte a gente vai ver na próxima aula. Vamos ficar só nesta aqui, sem referência ao repositório. Repositório é uma palavra meio diferente, mas vai ficar bem claro quando eu explicar para vocês. Então vamos fazer todas as declarações do próprio código, nos referenciando aos tipos elementares, que são esses aqui. E aonde a gente vai fazer isso aqui? Na SE38. Legal? Então vamos lá. Blup. Vamos usar principalmente o primeiro comando que a gente já aprendeu, que é o comando write. Aí você me diz, pô, mas eu queria saber mais sobre esse comando.
Pô, legal, cara. Você é um cara inteligente. Se você colocar o cursor logo depois da sua palavrinha fofa e apertar o F1, ele vai direto para documentação ABAP. Ah, que maravilha, olha que fofura. Então, elementos de linguagem, write statement. Bacana, olha que fofura. Aqui é tudo em inglês, então acostumem-se com tudo em inglês. Existem, eu acredito que dê até para colocar um pacote de linguagem no MinSAP. Mas, na boa, inglês é uma necessidade. Então, quanto antes você se acostumar com isso, melhor. Então, aqui existe a forma como o comando é, digamos, seria o manual para usar o comando. Particularmente, eu acho complicado até hoje, né? Mas você vai se acostumando. Então, você tem o comando write e aqui todas as opções que a gente pode utilizar. E aqui a gente tem alguns links para essas questões opcionais. Nesse comando write você tem muitas opções. Olha isso. Caraca. Você pode usar o comando write, que é o comando escreva, justificando à esquerda, centralizando, justificando à direita. No gaps é quando você não tem espaços. Under é você colocar ali embaixo de algum objeto. Aí tem tal. Caraca. Aqui você coloca a questão da moeda para ele já formatar direitinho na tela. Gerúndio, olha. Bom, você percebe que, cara, é um comando poderosíssimo. É um comando fofo. Certo? Aqui nós temos as outras opções. A gente consegue até dar uma navegadinha no que ele realmente trouxe a mais, ó. Mas nós não usaremos. Vamos usar a parte mais simples dele por enquanto. Olá. Ops. Legal. Aqui é muito interessante a gente começar a mexer com os atalhos do teclado. E nós temos esses três botões essenciais aqui, que são o Check Syntax, o Ativar e o Executar. Aqui ele mostra o atalho Ctrl F2, Ctrl F3 e F8. Se você usar esse atalho, Ctrl F2, Ctrl F3, ele te dá uma agilidade bacana no código. Então o Syntax Check é bem claro. Ele verifica, ele te manda um erro de sintaxe do código. Por exemplo, se eu deixasse sem o ponto e usasse aqui o Syntax Check, o último statement, acho que é o último comando, né? O último comando não está completo, realmente não está, ele está esperando alguma coisa, que é o nosso ponto. Ah, que fofura. E o que é esse Activate? Esse palito aqui pegando fogo é o seguinte. Existe uma questão, uma ideia no desenvolvimento da SAP, que é você conseguir alterar o seu código, verificar a sintaxe, sem comprometer o último código que estava rodando. Então imagina que esse código aqui é gigantesco, tem um monte de coisa, está rodando. E para você não, digamos, prejudicar o teste de um outro ABAP com um dump. O que é o dump? Eu vou explicar o que é o dump para vocês. Mas pense no dump como um erro de sistema, uma tela de erro de sistema que geralmente, quer dizer, que a gente tem que ao máximo evitar. Então, para evitar esse erro de sintaxe grave na execução, por exemplo, da outra pessoa, a gente vem, desenvolve, verifica que está ok, pode salvar, verificar, e existe uma outra versão ativa sendo usada. Quando a gente ativar, a gente está dizendo exatamente o seguinte: pega esta versão aqui e coloca ixi, Marquinhos. Então vamos lá. Quando estamos trabalhando com variáveis, precisamos declarar as variáveis e utilizamos o data, o argumento data para fazer isso. Então data de dados, vamos colocar aqui. Quando a gente programa aí na programação em si, e isso varia de empresas para consultorias, cada uma tem a sua nomenclatura. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que
existe um padrão de codificação para cada empresa. Eu vou usar aqui a codificação que eu uso na empresa que eu trabalho, que a gente desenvolveu, e que eu acredito que seja melhor do que as outras, por alguns motivos. Lógico que tem seus pontos ruins, principalmente na parte de refatoração, mas ela deixa muito clara a natureza, a origem do objeto. E eu vou seguir essa nomenclatura. Legal? Então vamos lá. O nosso objetivo aqui é fazer um cálculo de duas variáveis. Esse cálculo vai ser feito de variáveis sem decimais. Então vamos colocar G. Por que G? Porque é variável global. O que é variável global é que qualquer lugar do código pode enxergar. G valor 1, type. A lógica de declaração ABAP ela é muito lógica. E ela é bem expressiva com um aspecto do que você realmente quer fazer. Então, dados G valor 1, tipo e ponto. Data G valor 2, type e. Nós fizemos aqui foi declarar. Opa. Nós podemos também fazer uma declaração em cadeia. O que é uma declaração em cadeia? Percebe que a gente declarou, escrevemos o data duas vezes aqui? A gente não precisa fazer isso. Vamos comentar o código. Para comentar o código, um atalho é o Ctrl, vírgula. E o Ctrl ponto volta. Ctrl, vírgula, Ctrl ponto. Ctrl, vírgula. Opa, Ctrl Z. Nós podemos declarar assim, ó, data, dois pontos. Este dois pontos, o que ele vai representar? Que a gente vai fazer uma declaração em cadeia. G, valor 1, type I, vírgula, G, valor 2, type I. Geralmente eu coloco assim. Olha que bacana. O código começa a ficar mais bonito. Então a gente não repetiu, porque não faz sentido ficar repetindo. Colocamos os dois pontos para dizer para o compilador que vai ser uma declaração em cadeia. E declaramos cada uma das nossas variáveis. Vamos atribuir um valor para G1. G valor 1 recebe 10. G valor 2 recebe 30. Certo? Se a gente fazer o teste de sintaxe, não vamos ter nada se a gente ativar. E se a gente rodar? Olá, que é o write aqui. Mas a gente não fez nada. Eu vou apagar aqui porque para não ficar feio. Esse write também eu vou apagar. A gente não fez nada com essas variáveis. Vamos fazer então G total igual a G valor 1 mais G valor 2. Vamos dar o sintaxe. Olha o que ele falou. O campo G total é desconhecido. Por quê? Porque a gente não declarou esse safadinho. Certo? G total. Aí. Se a gente processar, nós verificamos a sintaxe, ativamos e processamos. Se eu processar aqui, perceba a diferença. Como tinha o comando write, e o comando write é o comando que chama a tela de output de saída, ele chama aquela tela lá e exibe. Como esse programa não chamou nenhuma tela de output, então ele não tem nada para exibir. Então ele fez todo o processamento e nada apareceu para a gente. Mas vamos colocar write G total. Vamos, sintaxe ok, ativamos e 40. Bem simples, né? E tudo isso com a declaração das nossas variáveis. Mas vamos dizer que a gente queira fazer uma declaração e a utilização
de um valor mais complexo, tipo I. Não. Então, o tipo P é o tipo mais, digamos, mais real, porque ele começa a englobar todos os inteiros e também os decimais positivos e negativos. Então vamos lá. G global valor 1P type P. Neste caso, a gente precisa dizer o tamanho do P, senão ele vai ter o tamanho automaticamente de 1. Então vamos colocar 5. Opa! E precisamos colocar também o decimal dele. Deu um erro aqui, G total já foi declarado, realmente. Total P não foi. Bacana. Então vamos lá. G valor total é igual a 10. Só que a gente não vai querer apenas trabalhar com números inteiros. Vamos começar a trabalhar com uma questão mais realística. Só que para a gente dizer para este valor que ele é um decimal, nós colocamos entre aspas e fica assim: 10.33. Valor 2P 20. Estou colocando aqui valores aleatórios. Total P é igual a 1 mais. Bem simples, tá, pessoal? Esse aquecimento aqui ele é bem simples. Fiquem tranquilos, só para pegar mesmo, para quem nunca mexeu. A gente vai começar a fazer umas coisinhas um pouquinho mais legais. Então vamos lá. Olha que bacana. Inteiros, o numérico string e aqui o ponto flutuante, que é realmente onde a gente já tem uma questão mais real. Se a gente colocar menos aqui, bacana, tá vendo? Positivo e negativo. Nos outros, se eu colocar menos, vamos colocar tipo N. Menos para o tipo N, vamos ver o que ele vai fazer. 1 menos 2, 10 menos 40, 30. Ah, muito fácil, né? Mas se a gente inverter esse carinha, 140 menos 10. Opa! Caraca, olha que legal. Independente do valor, ele vai sempre rodar o absoluto. Bacana, hein? Tipo N. A gente começa a minuciar essas questões de variáveis, a gente começa a pegar até coisas que a gente já não tinha passado. E esse carinha aqui, menos 20 inteiro. Olha que legal, o string numérico, mesmo o negativo dele, ele transforma em absoluto. Bacana, isso aqui nem eu tinha me atentado. Beleza, essa aqui é a forma como a gente declara variáveis de tipo básico. Nós podemos também declarar variáveis de data e todas essas outras. Mas vamos fazer a coisa um pouquinho mais bonita, porque está muito cru isso aqui. Então, vamos comentar. Eu vou comentar esse carinha aqui. Comentar. E vou fazer uma coisinha um pouquinho mais bonitinha. Vamos colocar valores para a gente pegar pela tela. E a partir daí, fazer um cálculo e já dá um output, já dá uma saída com o resultado. Para a gente dizer para o ABAP, para o compilador ABAP, que a gente quer um campo na tela, nós vamos fazer assim: parameters, 2 pontos, porque é um comando em cadeia. A maioria dos comandos eu vou usar chaveado, tá? Para evitar duplicar
o comando. P, essa aqui é uma nomenclatura meio clássica no ABAP. Por quê? Porque quando for P, você sabe que é um parameter. E o que é um parameter? Vocês já viram. P, valor 1, type. Aqui, nós vamos precisar definir o type. Vou colocar o type I, que é igual a gente tinha feito no começo. P, valor 2, type I. Legal. Vamos ativar. Legal? Ativamos aqui e executamos. Olha que fofura. Já apareceu na tela pra gente os campos. Os campos onde a gente vai colocar o valor e vai sair a resposta. Bacana. Legal. Percebe que a coisa está começando a tomar forma. Vamos voltar. Você percebe também, vou executar de novo, que temos um reloginho aqui, que é o botão de executar o programa. Se a gente clicar aqui não vai acontecer nada, por quê? Porque não tem nada para acontecer, coitadinho. A gente não fez nada. Então, faremos. Como faremos? Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos antes aqui declarar uma variável para quê? Para a gente colocar o resultado. Esses carinhas aqui, essa aqui é uma declaração de variável, porque este p-valor1 e p-valor2 são variáveis e vão conter os valores dos campos. Mas nós precisamos colocar o resultado desta conta em uma outra variável para exibi-la. Total type I, de preferência do mesmo tempo. O ABAP ele tem uma inteligência de converter valores quando você passa de um tipo para outro, mas isso tem que ser com um pouco de cuidado, porque senão dá um erro bem chato. Write G total, e o G total é igual a P valor 1 mais P valor 2. Syntax check, compilando, pá. Colocamos 10 aqui, 30 aqui, vamos executar. Olha que coisa fofa. Bacana? Vamos colocar menos 30 aqui. Menos 20. Legal. Mas se vocês perceberem, caramba, vai ficar o nome da variável aqui na tela. Que coisa mais feia, né? Pois é. Tem uma forma que você nunca vai entregar um programa com o nome da variável na tela. Então vamos colocar um nome para esses campos. Nós vamos aqui em Go to Text Elements, Selection Text. Olha que maravilha. Na aba do meio, a gente tem como colocar uma descrição mais bonita, né? Mais melhor de bom de bonita. Vamos lá. Valor 1. Valor 2. Salva, ativa, volta, executa. Ah, tá vendo? Tá ficando mais fofinho. Se a gente executar, 0. Legal. E aqui a gente começa a trabalhar com tipos de declaração. Podemos fazer o seguinte: parameters p data type dates. Syntax check, ativar, executar. Olha que legal. Esses campos aqui, que são tipos elementares, a gente não tem aquela bolinha que nós não temos o match code, que são as possibilidades de pesquisa, mas do tipo data nós temos. Isso aqui é default do standard, porque quando você declara uma variável do tipo data, ele quer significar exatamente data. Então ele traz o que? Uma telinha para você entrar a data. Olha que fofura. Só que nós não vamos fazer nada com ela por enquanto. Se nós quisermos colocar um outro valor aqui para ficar mais bonitinho, Go to Text Elements, Selection Text, Data. Salva, ativa, volta, executa. Olha que coisa mais fofinha. E podemos colocar outro tipo também. E aí, assim por diante. Tudo
se referenciando com o que a gente realmente quer, certo? Bacana. Então vamos agora fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Vamos ver, eu vou sair desse programa aqui. Se eu utilizar, em vez de utilizar o F3, que é o back verdinho, utilizar o amarelo, ele sai para a transação de origem, que é esse cara aqui. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais elaborada. Vamos fazer uma calculadora tio Zé. Até aqui, vamos colocar aqui. Calculadora underline ver 1 underline 2. Então essa aqui vai ser a nossa primeira versão de calculadora. E nós vamos trabalhar bem essa questão de calculadora para até fazer uma daquelas versões daquela calculadora do Windows, certo? Bem bonitinha. Mas por enquanto vamos fazer bem simples. Create calculadora versão 1. Tipo de objeto, programa executável. Qual o pacote? Qual request? Vamos colocar na mesma request. Legal. Bacana. Então qual que é o objetivo? O objetivo aqui é fazer uma calculadora. Nós vamos ter alguns radio buttons que vamos marcar se queremos mais, menos, vezes ou divisão. E vamos exibir daquela forma, certo? Então a primeira coisa que faremos vão ser os campos de tela. Parameters, p valor 1, type. Vamos escolher o tipo certo para não termos trabalho depois. A gente pode fazer só com inteiro ou já com valores mais complexos. 10 decimais 3. P valor 2. Opa, quem me chama? Vamos colocar no mudo aqui. Valor 20, type P decimais 3. Legal, então temos dois campos de valores. São valores bem bacanas. Legal. Agora vai começar a parte mais interessante. Vamos colocar aqui a declaração daquele valor, que vai ser o que? O resultado. G total type P decimais 3 decimais. E qual o tamanho dele? 10. Legal. Agora vamos declarar, vamos separar aqui. Tela. Declaração. Declaração. Agora nós vamos declarar na tela os radio buttons. Parameters. R underline, por quê? Radio button. Plus S radio button. Percebe que quando você vai escrevendo, ele vai sugerindo coisas para você. Se você apertar o Tab, ele aparece. Uma outra coisa que é bacana, vamos aqui. Tá vendo este ícone no canto inferior direito? Se a gente clicar nele, ele vai aparecer algumas configurações do que? Do editor. Esse editor é fofo porque você pode fazer várias coisas inteligentes com ele. Conforme a gente for fazendo o curso, eu vou dando essas dicas. Podemos mudar a fonte, a cor e tal. Mas tem uma coisa que é muito legal. Aqui em Code Completion, sei lá como é que fala isso. No último checkbox temos sugerir palavras que não são palavras-chave, mas estão no texto. Isso aqui é muito legal. O que quero dizer? Vamos só colocar aqui, ó. Se eu começar a escrever, por exemplo, P underline, ele vai me sugerir alguma palavra, como se fosse essas keywords, essas palavras-chave. Ele vai buscar no código e colocar para você como possibilidade.
Então P, ó, isso aqui adianta bastante no código. Então vamos lá, parâmetro R plus radio group G1 minus G1 R mais menos dividido vezes. Como é que eu falo vezes em inglês? Vezes x vezes, eu não sei falar vezes em inglês, então eu escrevi vezes em português e é a vida. Olha que bacana, nós declaramos nos nossos primeiros radio buttons. E o que eles são? Eles são radio buttons de um grupo, porque como você só pode marcar um, você precisa colocar ele em um grupo para saber qual desses grupos podem ser marcados. Eu vou exemplificar para vocês, mas vamos compilar, ativar e executar. Olha que legal. Percebe que como ele está neste grupo, que é o grupo G1, só um do grupo pode ficar marcado. Se eu colocasse aqui G1, G2, G3, G4, eu poderia marcar os 4, porque ele está em um grupo que está diferente do outro. Legal. Então nós já temos os valores, os nossos tipos de cálculo. O que falta agora é o cálculo em si. Mas antes vamos colocar texto nesses safadinhos, porque assim é muito feio. Divisão, subtração, soma, vezes, fezes. Legal. Vocês percebem que para estes caras aqui, esse checkbox de Dictionary Reference está ativo. Se a gente marcar e dar um Enter, eu não sei porque que ele tentou sugerir. Isso aqui vai fazer muito sentido logo depois na próxima aula. Mas você percebe que ele tenta achar do dicionário e não acha. Então, o que é o dicionário? Não se preocupem com isso agora. Tudo fará sentido. Ativamos. Ah, olha que legal. Essa tela aqui não tinha aparecido antes. E por que apareceu essa tela agora? Porque nós estamos mexendo com dois objetos, certo? Um é o objeto texto, que está ligado ao programa, e o outro é o programa. Como existe mais de um programa inativo, porque quando só tem um objeto que está inativo, você põe para ativar, ele vai ativar aquele cara e não aparece essa tela. Mas como tem mais de um objeto, o que ele precisa saber? Qual objeto você quer ativar, ou se você quer ativar os dois juntos. Por quê? Porque pode ser que você não queira ativar tudo junto. Mas no nosso caso, nós vamos ativar tudo junto, porque não temos problemas. Vamos executar. Olha que fofura. Bacana. Mas isso aqui não vai fazer nada ainda, certo? Legal. Então, vamos colocar algum incremento a mais, que é o cálculo em si. Vamos lá. Calculando. Primeira coisa, a gente precisa saber qual é o radio button marcado. Como fazemos isso? Nós podemos fazer de algumas maneiras. Uma delas é assim: if, comando if, ou seja, é o comando C. Percebe que o final da instrução é um ponto e ele sempre fecha o comando if and if. Então, if r plus igual a x, perceba que quando o radio button está marcado, o valor dele é x. Quando não está marcado, o valor dele está em branco. É assim também para checkbox. Então, if r plus igual a x and if, podemos fazer da seguinte maneira: plus,
Eu dei um duplo clique na variável, ele vai tentar fazer alguma coisa. Bom, ótimo. Podemos fazer dessa seguinte maneira. Se ele é soma, ele entra aqui. Se ele é menos, aqui. Aqui e aqui. Essa é uma forma, mas não é a melhor. Qual é a outra forma? Utilizando o if e o else if. Segunda forma. If r plus igual a x. Else if r menos igual a x. Else if r div igual a x. Else if r vezes igual a x. End if. Percebe que o nosso código está ficando meio escadinha? Temos um botão aqui que chama Prairie Printer, quase Prairie Woman. Se a gente clicar nele, ele identa o código para a gente. Isso aqui ajuda muito. Beleza? Veja que legal. Temos o primeiro tipo de código. If, tudo if. Temos um pouquinho mais elaborado. If é soma, entra aqui. Else if, ou seja, se for isto, entra no menos. E assim por diante. E temos uma terceira opção. O legal de programação é que você tem várias vezes para fazer a mesma coisa. E sempre uma melhor, uma mais performática, uma mais bonita, uma mais fofinha. Qual que seria a terceira forma? Nós poderíamos utilizar o case, comando case. Comando case é um comando muito útil. Ele é um pouco diferente do if. O if é um comando que ele é rápido. Ele faz a ideia de uma forma bem simples. Quando nós temos mais de alguma opção, algumas opções mais complexas, a gente acaba tendendo para o case. E olha como vai ficar bacana essa terceira forma. Vamos lá. Case. Ó, quando a gente para no case aqui, a gente pode dar o F1 para pegar a documentação ou tentar fazer ele. Olha que legal. Já trouxe aqui. Então, caso este valor, quando for este, entra aqui. Quando for este, entra aqui. Quando for algum outro, entra aqui. Mas qual valor a gente está procurando? Nós estamos procurando x. Então, quando x... Olha que legal. Isso aqui é um case muito maluco. Você vai procurar este cara quando ele for uma outra variável. Então, quando for r plus r minus Ctrl D, R div r vezes, que eu não sei vezes em inglês. Olha que bacana, a coisa ficou mais bonita. Então temos três formas de fazer a mesma coisa. Mas qual que ficou mais bonita? A segunda e a terceira. Eu prefiro a terceira, porque eu acho bem legal. Então, qual que é a sintaxe, a lógica do comando case? Opa! Ele vai pegar este valor aqui e vai comparar com os demais. Qual dá um match, qual que bater, ele vai entrar. Se não bater nenhum, when others. Legal? Será que tem alguma outra quarta forma de fazer isso? Tem. Mas com o case, eu acredito que já está bom, pelo menos essas três opções. Nós vamos ficar com essa segunda aqui. Por quê? Porque ela é mais clara. A primeira é horrível, cara, isso aqui é um lixo. Eu vou tirar. Sumiu. A segunda ficou mais bonitinha, realmente. E ela é bem clara. Se for igual a x, se não, se esse cara for igual a x e tal. E tem essa forma mais bonita, um pouquinho mais complexa, que é o case. Bacana. Vamos usar essa terceira, que eu acho que a gente tem que começar com umas coisas mais bonitinhas. Então, olha que legal.
E para cada um a gente vai fazer um cálculo. Então quando for soma, G total igual P. Por que P? Porque esse carinha aqui, ó, P, ele é uma variável, mais P valor 2. Ponto. Ó, que legal. Quando for menos, vamos copiar este carinha aqui e só trocar o sinal. E quando for dividido, e quando for vezes, blup. Per printer, vamos verificar a sintaxe, tudo certo, ativar. Ah, legal. F8, 20, 30. Soma. Caraca, hein? Só escrever. O que a gente esqueceu? Ele tá fazendo. O problema é que a gente não pediu para ele exibir. O que a gente faz? Write G total. Ativar. Vamos aqui, 20. Percebe que se você der um espaço no campo, ele guarda os históricos dos últimos. Então, soma 50. Subtração, menos 10. Divisão, vezes. Legal? Essa é a nossa primeira calculadora com declaração. Agora vamos fazer o seguinte. Como a gente está brincando com declarações, vamos começar a avaliar estas variáveis e não só mandar o valor dela, mas vamos dizer alguma coisa sobre esse valor. Vamos dizer se o valor é negativo, se ele é positivo, se ele... O que mais que é? Vamos dizer primeiro este. Vamos apagar este carinha aqui. E vamos analisar se ele é maior ou menor que zero. If G total maior que zero, else. A gente tem que tomar cuidado porque o valor total pode ser zero. Então a gente vai fazer, se o valor for maior que zero, else if G total for igual a zero, else if G total menor que zero. Else and if. Este else if nós poderíamos substituir pelo comando else sem especificar mais nada. Por quê? Porque se ele não é maior que zero, se ele não é igual a zero, ele só pode ser menor que zero. Não existe outra opção para esse valor. O valor não tem if está no limbo. Não, ou ele é maior, igual ou menor que zero. Então a gente pode substituir, em vez de else if G total menor que zero, só colocarmos o else para ele cair aqui. E aqui nós vamos fazer o que? Write o valor é vírgula. Olha que bacana. Nós vamos colocar em cadeia o comando write. Colocamos os dois pontos. Primeiro write, segundo write ao G total, vírgula, terceiro write positivo. Vamos colocar no espacinho aqui para não ficar grudado. Vamos copiar. O valor é... Opa! Neste caso, como é zero, igual a zero. E no terceiro caso, que é o de menor que zero, negativo. Ativando. Então, 20 menos 30. Opa. O valor é 50 positivo. 320.
menos 30. O valor é... eu tô somando, né? Aqui sempre vai ser positivo. A não ser que eu coloque menos aqui. O valor é 290 negativo. Legal. E assim por diante. Então começamos a trabalhar um pouquinho mais com o comando write. Legal? Declaramos só, a princípio, valores. E fizemos uma continha com todas as possíveis, as operações básicas no caso. Legal? Agora, vamos ver quanto tempo eu tenho de vídeo. Beleza, pessoal? Sai. Beleza, pessoal? É isso que eu queria mostrar. Esse é o comecinho. Vamos engatinhando tranquilamente, que a coisa vai começar a engrenar e eu vou começar a acelerar. Beleza? Espero que tenham gostado. É isso aí. FOI, fui.